O relator não, o presidente. Foi não. Tudo bem. Os ânimos se acaloraram hoje, né? Tivemos ali um embate entre as partes. Só tem algum comentário sobre o que aconteceu? Se foi uma falta de respeito do relator ou do depoente? Quem começou o quê? Olha, nós temos ali uma demonstração clara de que a legislação sobre as CPMIs, eu tenho falado isso para vocês, precisa mudar. Precisa deixar com mais transparência e determinação a função e os limites de cada um dos poderes, especialmente de uma comissão de investigação. O que nós tivemos ali são 2 procuradores, o relator e a testemunha, que têm as suas visões, as suas versões sobre o direito, e ainda diante de um habeas corpus, mais um, que veio do Supremo Tribunal Federal, que delimitou, mas não com muita clareza, a questão de se investigar do testemunho. Então, são questões técnicas que nós tivemos num primeiro momento que resolver, mas está indo bem. A preocupação hoje é nós entendermos com o depoente, com a testemunha, quais foram as decisões e por que essas decisões não impediram os descontos e os desvios no INSS. Porque ficou muito claro que desde os anos anteriores já existiam denúncias, já existiam os relatórios, mas as determinações, elas não foram ou cumpridas ou não vieram no tempo certo. Os servidores públicos que estão em cargo de direção, presidência de órgãos como autarquias como o INSS, eles têm responsabilidade sobre os atos. É exatamente isso que nós queremos entender. Quais foram as iniciativas que ele tomou ou não tomou para evitar o rombo. Inclusive, o Stefanotto, ele falou ali que chegou a iniciar ali uma apuração dentro do próprio INSS, que chegou a ficar chateado com o CGU, porque começou também uma outra investigação, se falar ali com ele. Como que o senhor analisa essa informação que ele deixou ali e vai ser também confrontada com o depoimento do próprio ministro Vinícius de Carvalho? Cada um fala a sua versão, cada um coloca o seu posicionamento. Mas a verdade, ela vem pelos fatos, pelos relatórios, pelos dados. Hoje nós estamos ouvindo, que é parte desse trabalho, ouvi-lo. Nós precisamos entender a posição dele em relação às suspeitas que nós temos e o prejuízo que foi dado aos brasileiros. Depois é que nós vamos fazer essa junção de informações para entender até que ponto, de fato, ele colaborou, contando para nós os detalhes efetivos, ou se, de fato, omitiu algum tipo de informação importante na investigação. O momento é de ouvir e de entender o que ele fez, o que ele tem a dizer à CPMI. Posteriormente, será confrontado com os relatórios e as quebras de sigilo que nós temos. Presidente, a sessão foi interrompida 2 vezes, suspensa 2 vezes. Como é que foi essa conversa para que os ânimos se acalmassem e a CPMI pudesse retomar o rumo? Olha, primeiro, não adianta nada nós queremos levar a CPMI a ferro e a fogo, com determinações de prisão. Isso só pode acontecer quando a pessoa mente. E se não estiver coberta por um habeas corpus. Se ela mentir, ela vai ser presa. Agora, desacato são questões que você tem que lidar com muita tranquilidade, especialmente buscando um entendimento. Foi o que eu fiz, conversei com o advogado e com a testemunha e conversei com o relator, para que as perguntas pudessem ser mais objetivas e houvesse um respeito de trato entre eles, e tenho sido atendido. Essa é a minha forma de conduzir. Se nós formos levar as questões pelos ânimos de cada um deles, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O nosso objetivo, a nossa missão aqui, e eu não vou abrir mão disso, é dar informações ao povo brasileiro. Nós vamos levar essa investigação até o final e as pessoas vão saber quem roubou, de que maneira roubou e o que é que nós vamos fazer para evitar roubar. Agora, os embates de oposição e de governo vão acontecer até o final desses 6 meses. Quem já foi preso na CPMI, que já teve voz de prisão, saiu sem pagar fiança, numa tranquilidade assim inacreditável. O que estou perguntando é, a voz de prisão não perde um pouco de força diante dessa facilidade em sair pela porta da frente? Não, a primeira, ele foi liberado porque a polícia entendeu que o inquérito deveria ser aberto. A segunda, houve um inquérito e o pagamento de R$5 mil de fiança. A voz de prisão, num caso como esse, ela é muito forte. Ela é uma última instância da presidência e não pode ser usada sem o embasamento correto para que a gente possa ter, inclusive, efetividade. Uma pessoa que mente na CPMI,
e isso é comprovado, há uma condenação, ainda que em pequena monta, porque não se trata de um crime considerado grave. Mas todas as vezes que uma pessoa vier aqui mentir para a CPMI, eu terei com toda tranquilidade a firmeza em dar voz de prisão e fazer cumprir o que a legislação determina. Independente de quem seja? Independentemente de quem seja. Aqui nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E se o requerimento for aprovado, a pessoa vier dar declarações e mentir à CPMI, eu vou dar voz de prisão. Muito obrigado. Já chegaram alguns documentos das quebras de sigilo relacionados ao Stefanuto. Sim. Até agora, nos depoimentos anteriores das últimas semanas, era comum, durante a inquirição de relator, a inquirição de deputados, senadores, aparecer isso em perguntas. Até agora não apareceu. Não veio nada incriminador contra o Stefanuto? Olha, primeiro, documentações de sigilo só podem ser usadas em pequenas falas ou pequenas observações. Por isso é que elas estão em sigilo. O relator tem todos os dados, eu tenho todos os dados. Posso dizer aos senhores que há informações que precisam ser checadas, porque são informações que nós entendemos que não estão dentro da normalidade, mas que eu não posso citar para os senhores. É o relator quem irá fazer as perguntas dentro, naturalmente, da disponibilidade e da prerrogativa que ele tem em fazer as investigações. Obrigado, gente. Obrigado, presidente.